começar, Thiago? Tá 30 segundos, tá? Eu vou agora, eu vou avisar daí, Cristiano, vou falar 3, 2, 1, daí tu começa, tá? Tá. Então eu vou ver quando entrar aqui, daí tu pode começar. Vou pedir para ficarem aguardando, preparados em silêncio já. Certo. Três, dois, 1. Olá, eu sou o Cristiano, presidente da ACISAT, a Associação Comercial de Itapejara, e hoje estamos aqui para fazer uma live com a empresa Biolk Empresarial. Empresa essa de Carazinho e que tem como sócia a doutora Juliana, advogada, especializada em reestruturação de empresas, e o seu sócio Adriano José da Silva, que está chegando aí também, gestor e reestruturador de empresas em tempos de crise. Ambos sócios, então, da Biolk Empresarial, consultoria, com sede em Carazinho e escritório em Passo Fundo e Porto Alegre, com mais de 30 anos no mercado. Parceiro, então, do nosso jurídico, Irapuã Jorge Teixeira, que foi quem viabilizou, então, hoje, essa parceria aí para nós poder falar um pouco sobre economia e também falar um pouco sobre o momento atual, pensando sempre em soluções para o nosso mercado, para nosso comércio, para nossa indústria e tudo o que vem pela frente aí, tentando fazer um panorama do que podemos trazer para o nosso município e para a nossa região. Seja bem-vinda, Juliana, seja bem-vindo, Adriano. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande poder participar aí dessa live juntamente com a CISAT, sobre a sua mediação e poder falar para essa cidade pujante, empreendedora, de grandes empresários que vêm ao longo dos últimos anos, né, se destacando, crescendo, se desenvolvendo e contribuindo aí para o desenvolvimento do norte do Rio Grande do Sul e para a nossa microrregião aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem hoje. Boa noite, Adriano. Agradecemos também, reforço as palavras de agradecimento à tua disponibilidade de conversar conosco essa noite, né, e divulgar aí com o público da associação essa discussão que a gente vai travar em cima das consequências da crise para as empresas, né, e dizer que é uma satisfação poder pensar junto aqui sobre tudo isso que está acontecendo. Isso aí, Juliana. Eu gostaria só de fazer uma introdução aqui e falar que Itapejara hoje é o 8º município que mais cresce no estado. Isso se deve a nosso fator empresarial, é conhecida como a terra do empreendedorismo, e também com nosso agronegócio. O agronegócio é muito forte e muito presente em Itapejara. Então, são dois setores, tanto a indústria, o comércio, que fazem parte, os serviços que fazem parte de um nicho, e também a parte de agronegócio. E hoje a gente tem trazido várias alternativas e buscando soluções para os nossos associados, que é por quem a gente, né, tem como objetivo, né, a nossa missão aqui da ACISAT é proporcionar o desenvolvimento do nosso associado e hoje, mais do que nunca, fazer com que ele continue no mercado, mesmo apesar de todas essas adversidades que vêm acontecendo, né? Buscando, sim, através de estratégias bem desenvolvidas, buscando, sim, através de planejamento, poder, né, conseguir atingir os seus objetivos, nem que sejam mínimos, mas sim se manter no mercado e garantir os empregos. Lógico, né, Adriana, a gente está sempre preocupado com a questão sanitária, com a saúde, com o problema do coronavírus, mas esse assunto ele já está a gente já está bastante cansado de tanto escutar, só que é preciso sempre estar observando e não relaxar nunca. Mas é preciso falar também sobre o que é preciso fazer nesses tempos de crise para nossas empresas continuarem, né, seguirem os seus caminhos. Então, Juliana,
eu gostaria de te pedir como hoje a Biolco Empresarial, dentro do conceito e dentro de toda a estruturação que vocês têm, a expertise que vocês têm, como vocês podem hoje avaliar esses tempos de crise e como nós conduzir nossas empresas e a governança de nossas empresas em momento tão crítico? Bom, eu quero te dizer que a gente tem feito, antes de responder a pergunta, né, reforçar as tuas palavras e testemunhar a preocupação que a Associação Comercial de Tapejara tem e acaba fazendo, essa preocupação acaba fazendo com que ela tenha um trabalho diferenciado, né? Nós temos conversado com várias associações comerciais e, com certeza, a Associação de Tapejara é uma das mais organizadas em termos de suporte ao seu associado, né? Vocês têm ações já concretas e em andamento, e isso é muito bom, isso é muito interessante, isso é importantíssimo, porque a gente entende que a solução para o problema da crise, ela começa dentro da empresa, mas ela passa pela reunião de todos os atores aí que podem, de alguma maneira, contribuir para esse cenário, que são os poderes públicos, né? As próprias associações de classe, o setor produtivo organizado, né? E também os trabalhadores e outros fornecedores, enfim, todas as cadeias relacionadas aí ao negócio. Então, Cristiano, toda essa nossa iniciativa de conversar com as associações, ela começou a partir da nossa própria experiência prática, né? Nós temos aí 30 anos de trabalho de gestão de crise de empresas, né? E sempre a gente tem feito nos últimos anos, né, desde então, uma aplicação de determinado método para conduzir esses processos de reestruturação das empresas. E a gente nota, quando a gente chega numa empresa em crise, que muitas vezes os empresários eles entram em negação daquela crise. Isso é normal, né? É uma primeira reação que a gente tem, inclusive, quando a gente tem muitas pessoas têm um diagnóstico de uma doença grave ou alguma coisa nessa linha, é negar aquilo e tentar não enfrentar o problema como ele precisa ser enfrentado. E a gente notou que isso vinha acontecendo também nessa situação do coronavírus, e talvez até com mais clareza e até com mais coerência, porque muitas empresas vinham bem e subitamente passaram a ficar em uma situação de profunda dificuldade, porque essa crise afetou diretamente o caixa. Então, não foi um processo que foi se insinuando ao longo dos anos. Claro que quem vinha organizado estava preparado, hoje está tendo outro tipo de impacto. Mas quem vinha, né, conduzindo de forma, assim, relativamente satisfatória, mas não tinha um grande colchão financeiro, hoje está tendo que lidar com uma crise de liquidez. Então, essa apatia nos motivou, há algumas semanas atrás, a tentar, no sentido de ajudar mesmo as empresas, né, a construir alguns conteúdos. A gente vem fazendo isso desde então. Nós abrimos no nosso site uma aba especificamente para o coronavírus, né, e a gente vem produzindo conteúdos, e dentro desses conteúdos são matérias, são orientações, enfim, nós fizemos um e-book que trata de governança de crise, onde nós colocamos esse método para conduzir a gestão de crise nas empresas, né? E foi nesse sentido que nós começamos essas conversas com as associações e chegamos à Associação de Tapejara através do nosso parceiro Irapuã, doutor Irapuã, né, que também é membro da diretoria da associação, né? E nós travamos um diálogo com vocês também no sentido de dar a nossa contribuição. Então, esse book, ele traz de forma um pouco mais detalhada aquilo que eu vou ter que colocar na hora nesse momento em que respondo a tua pergunta, né? A governança de crise, ou a gestão da crise, né, ela tem método para que seja feita, e ela significa, de alguma maneira, controlar, medir e administrar os impactos de uma crise. Nesse momento que a gente está vivendo, a diferença é que a crise ela é linear. Todas as empresas, de alguma maneira, estão sofrendo as consequências. Você não tem um mercado funcionando e uma empresa com problema, ou um setor do mercado funcionando e todo o entorno operando, um setor com problema e todo o entorno operando relativamente bem. Você tem todo o mercado com dificuldade. Então, essa é a grande diferença. Daí para frente, os métodos são os mesmos. Então, a governança de crise, ela passa por, primeiro, são 4 passos que a gente indica. Constituir um conselho de crise, onde o empresário vai reunir as pessoas mais importantes dentro da organização, que têm o poder de decisão, para que elas se reúnam com uma certa frequência. No início desse trabalho, essa frequência que a gente recomenda que seja diária, né? E a partir de certo ponto isso pode se distanciar um pouco mais no tempo. Esse conselho de crise, ele precisa necessariamente conter, né, ou ser integrado por
alguém que seja da gestão financeira da empresa, que um dos principais instrumentos que vão ser utilizados por esse conselho na elaboração do segundo passo, que é o plano de contingência, é o fluxo de caixa projetado, né? Então, hoje, quando nós falávamos, antes de entrar em live aqui, sobre a preparação dessas perguntas, né, você até me questionou, você vai falar sobre isso? Vou falar porque, para nós que trabalhamos com crise de empresa, a primeira pergunta que a gente faz para o empresário, em qualquer circunstância, é: você tem um fluxo de caixa projetado? É uma ferramenta de gestão sem a qual não tem como fazer gestão financeira. Então, a partir do fluxo de caixa projetado, percebendo a capacidade de geração de valor da empresa, que está e vai estar ou já está impactada pela crise, né? E percebendo as inadimplências que vão acontecer, né? Analisando a legislação que vai mudando todo dia, que regula os contratos de trabalho, regula o recolhimento de tributos, esse conselho de crise precisa elaborar o plano de contingência, que é um conjunto de ações para minimizar os impactos da crise e que vai operar a partir de certos cenários, porque hoje a gente tem uma incerteza muito grande, né? Quando nós combinamos de fazer essa live alguns dias atrás, o cenário era de reabertura. Hoje, né, de tarde, ficamos sabendo aí de que haverá um fechamento, pelo menos das nossas regiões aqui, que englobam a cidade de Passo Fundo, né, ou englobadas pela cidade de Passo Fundo. Então, há um cenário de profunda incerteza e mudança muito sequencial, né, e as empresas precisam desenvolver uma inteligência para entrar nesse abre e fecha, que é o que vai acontecer daqui para frente. Então, o plano de contingência ele tem que ter foco nisso e trabalhar com cenários. Olha, se eu atingir o certo volume de faturamento cair em certa medida, eu preciso ter estas e estas ações, tomar estas e estas medidas, e assim você vai modular 1, 2 ou 3 cenários para que você possa sobreviver, né? Como eu falei no início, a gente não pode trabalhar com a ideia, a empresa não pode trabalhar com a ideia de que vai acontecer um milagre, não vai acontecer um milagre. O início da solução do problema é a proteção do próprio caixa, é isso que precisa ser feito. Se você não tem acesso a crédito, ou se o banco retirou a possibilidade de fazer algum tipo de operação financeira, você vai ter que se autofinanciar. Então, isso tudo precisa ser contemplado nesse plano de contingência para vencer o segundo passo. O terceiro passo é justamente esse monitoramento diário, né, e esse desenho dos cenários do que vai acontecer daqui para frente, e é o reajustar a empresa para uma nova realidade que vai ser de volume menor, né? A gente diz aí meia fase, uma economia em meia fase, assim como às vezes a luz da casa da gente fica aí em meia fase, essa é a nova realidade. Talvez algumas empresas precisem ser enxugadas para caber nesta nova fase, para sobreviver até o momento em que a gente tem aí uma vacina ou um protocolo mais confiável de tratamento do vírus, né? E que aí a gente possa bancar uma reabertura total da economia. Porque nós também comentamos isso antes, né, Cristiano, não tem um dilema aqui para se resolver entre economia e saúde, né? São duas coisas que precisam ser equilibradas, a gente tem que tentar achar o ponto certo do equilíbrio, não precisa fazer uma escolha radical para um lado e nem uma escolha radical para o outro, porque isso não existe, né? A economia depende da saúde, a saúde depende da economia. E o terceiro passo, o quarto passo, se tudo isso não der certo, né, ou se a pessoa já fazendo o seu fluxo de caixa projetado, discutindo com seus líderes, notar que vai precisar de mais auxílio, buscar os meios legais de proteção da empresa, né, através aí eventualmente uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial, ou uma negociação de todo o endividamento com os credores, repactuação aí de contratos, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais nisso, mas vai ter que fazer essa roda dos 4 passos aí da governança girar para minimizar os impactos dentro da sua própria empresa, né, o empresário precisa ter clareza de que depende muito mais dele do que de qualquer outra coisa, é a condução do seu barco aí nessa tempestade. Muito bem, Juliana. É importante também, né, salientar que é importante que as empresas busquem essa governança para poder entender, né, qual o seu ponto de equilíbrio, fazer um planejamento estratégico, porque se ela não sabe para onde ir, não serve, né? Então, é importante que as empresas tenham essa consciência, né, e busquem. E se você lembra, ontem já, na outra semana, nós conversávamos em trazer para cá assuntos que são realmente pertinentes e que busquem soluções, né, para o nosso empresariado. Porque o empresariado está cansado de tanta notícia ruim e ele precisa ter uma esperança, ele precisa acreditar, ele precisa olhar para frente. É difícil quando você faz de tudo para continuar e o governo faz
essas coisas que vem fazendo, tipo, já que você levantou esse assunto, eu vou comentar aqui a minha opinião sobre isso. E eu repudio totalmente a posição do governo do estado. Acho que ele está extremamente infeliz nessas colocações de fechar mercado, porque Passo Fundo, por exemplo, Tapejara, toda a nossa região aqui ficou fechado de 16 de março a 15 de abril. E do que adiantou estar todo esse tempo fechado, né? Não parou o avanço do Covid, e não foi dentro das empresas do comércio aí que foi aumentado o índice, foi situações pontuais. Então é difícil, não dá para jogar toda a culpa para cima do empresariado, tem muitas questões em jogo. Me parece que o jogo político está prejudicando muito essas questões, e o importante da gente salientar aqui é que existe uma intenção obscura diante de tudo isso por parte dos políticos. E a gente aqui pede o apoio, né? Porque até agora nenhum deputado se manifestou. É preciso que nossos deputados tomem rédea da situação e conduzam o nosso governo pelos melhores caminhos. Então, isso em nome da Associação Comercial, em nome de todos os empresários da Associação Comercial e aos quais eu represento, da minha diretoria, que eu tenho uma felicidade muito grande de ter pessoas muito competentes trabalhando comigo, mas dizer assim que a gente precisa realmente que essas pessoas tomem por si as rédeas e não fiquem indo com a manada, né? Esperando que tudo se resolva junto com... Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão errada em conjunto do que uma acerta sozinho. Porque se acerta, não dá certo, tu toma a culpa sozinho. E é assim que está acontecendo, né? Ontem o Rodrigo Caetano assistiu uma live da Federação, e Rodrigo Constantino, desculpa, ele dizia o seguinte, que nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, né? Cada empresa ela vai absorver assuntos como esse que nós estamos trazendo hoje de formas diferentes, e cada um vai poder tomar as decisões que sejam pertinentes para ele para poder sair dessa crise, e é isso que a gente quer. Mas... Muito obrigado, Juliana. Vamos seguindo aqui. Eu vou convidar, então, o Adriano aqui e fazer uma pergunta para ele. Adriano, com o cenário atual e frente a tudo que vem acontecendo, como você vê e como você acha que as empresas podem se organizar nesse momento, que é um momento, né, de instabilidade e insegurança por parte dos nossos empresários, dos empreendedores, e eles precisam entender esse momento de uma forma muito mais clara? Bom, Cristiano, acho que eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa reconhecer e assumir é que nós estamos enfrentando a tempestade perfeita e uma grande crise de proporções jamais vistas por nenhuma geração que se encontra viva nesta vida, neste momento. As lembranças que se a gente ouve, as histórias que a gente ouvia até hoje eram as histórias dos nossos bisavós, os nossos avós, lá da Segunda Guerra, pós-guerra, das crises econômicas do Brasil, mas um movimento tão intenso como esse, você bota 5 gerações na mesma crise e gera todo isso que a gente está vivendo. Então, a sugestão que eu começo a minha fala é dizer o seguinte: em primeiro lugar, é preciso reconhecer que nós estamos numa crise, que nós vivemos a tempestade perfeita, né? Nós negarmos isso e acharmos, como a Juliana falou, que com um milagre, com um toque de Midas ou um Ctrl-Alt-Del essa crise vai se dissipar, é um exagero da nossa parte, né? Eu acho que seria assim um gesto muito altruísta e somaria muito pouco para o tamanho do problema que a gente enfrenta. Porque esse inimigo que a gente está vendo, ele não pertence a nenhum exército, ele não usa farda, ele não tem tinta, ele não tem arma, ele é invisível. E nesse momento que a gente tem observado no campo das empresas, no campo da sociedade, dos empresários, aí o culpado. Eu acho que a minha sugestão é reconhecer que o problema existe. Em segundo lugar, o culpado, o responsável por tudo isso, se existir, a história vai se encarregar de trazer luz a todo esse processo. Mas, nesse momento, além de reconhecer, de deixar que o universo se encarregue de trazer o culpado para o centro do debate, nós precisamos pensar em quais os cenários que vão vir pela frente, né?
E o que a gente tem observado muito, e aqui eu não entro muito, Cristiano, não vou entrar na questão do embate político, mas vou tentar fazer o debate político. O que nós observamos? Os governos, de certa forma, eles estão reagindo, eles não têm uma proatividade. Eles foram engolfados por um maremoto, né? Um tsunami, e não tem explicação, né? Não existe explicação. Então, o que a gente pode observar desse processo? Então, os governos foram engolidos, estão refratários a todo o processo. Então, o governo federal lança uma linha de crédito, certo? Essa linha de crédito é 4,5%. Só que a linha de crédito são os bancos que são os fiadores junto ao BNDES. Então, os bancos hoje, para emprestar dinheiro para as empresas, estão fazendo análise de crédito. Aí tem que ter todos os requisitos. Taxa aí, média de 1%, 1,1%, 0,95% ao mês. Se a gente comparar com a Selic e o CT final, tu vai ter aí quase 400% acima do que está a taxa de mercado ou comparado com a Selic. Pois bem, que cenários virão pela frente? Esse cenário, então, é o enxugamento do crédito, nós temos pouco crédito, um aumento do desemprego elevadíssimo, talvez daria para dizer, com os dados do CAGED de maio, aí, talvez um aumento exponencial, né? O que seria numa crise normal, talvez 6 meses, 8 meses ou até 12 meses, ele vai gerar desemprego de 12 meses. Uma crise gerencial, porque essa crise, eu gosto de falar muito, essa crise ela é a soma de todos os medos, né? É a hora da verdade. Então, o que é uma crise gerencial? Pegando um pouco o que a Juliana fala, fluxo de caixa, quem tem, quem fez, como fez? Eu não tenho, nunca precisei, porque sempre dei jeito. Ela é uma soma de todos os medos. Mas eu vou no meu banco, meu gerente resolve a minha vida. Mas o meu gerente não resolve mais a vida porque mudou a análise, mudou a perspectiva de cenário econômico. Agora a empresa tem que falar por si própria. Mas eu negligenciei com o meu balanço, eu negligenciei com a minha demonstração de resultado. Eu fiquei pipocando, eu tenho minha folha de pagamento em 5 bancos, eu nunca dei prioridade, eu não gerei pontos com as instituições financeiras, né? E aí o que está acontecendo também? A falta de um olhar gerencial também ajuda, né, a botar mais correnteza nesse processo. Então, este cenário de crédito restrito, desemprego, os governos brigando politicamente para ver quem é o pai ou a mãe, ou será o salvador de vidas, né? Onde deveria ser uma premissa, salvar vidas não deveria ser uma ação política, deveria ser uma condição, na minha opinião, né? Mas o equilíbrio das relações entre vidas e CNPJs, entre desemprego, né? Eu hoje fiquei muito assustado, por exemplo, com a quantidade de filas em frente à Caixa Econômica Federal para aquele auxílio emergencial. Tinha filas homéricas aqui em Passo Fundo, dobrando quarteirões, né? As pessoas próximas, por incrível que pareça. Então, qual o cenário que vem? O cenário da incerteza. Eu gosto de falar muito do cenário da incerteza ou a soma de todos os medos, por quê? O que o empresário, o empreendedor, o líder pode fazer nesse momento? Ele pode cuidar o negócio porta para dentro, mas não pode cuidar o negócio porta para fora. O que é cuidar porta para fora? Ele não tem poder para liberar limites de crédito. Ele não controla as redes sociais das lideranças nacionais. Ele não vota leis no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa. Então, o cenário porta para dentro. O que eu posso fazer para mitigar ou diminuir os impactos da tempestade perfeita no meu negócio? Talvez agora, com esses dias todos fechados, talvez fechando agora novamente, quantas reuniões foram feitas com seus colaboradores, com suas lideranças? Como é que estão os meus processos? Como é que está a minha pesquisa de clima organizacional? De que maneira eu estou me relacionando com a minha cidade, com a minha região?
com a minha associação comercial, e quero dar um depoimento aqui, Cristiano, do trabalho que vocês fazem na CISAT. Eu não encontrei, até o momento, uma propositividade, uma proatividade como vocês estão fazendo. Vocês procuraram as instituições financeiras, vocês estão botaram um carro de som aí para o povo de Tapejara comprar no comércio local para manter o emprego. Vocês criaram o aplicativo aí, também a plataforma digital estão criando. Tem o aplicativo do emprego, né, que é importante, que as pessoas estão precisando disso. Vocês procuraram o poder público, né? E quero te dizer isso assim, com muito orgulho, aí, porque tenho grandes amigos aí na cidade de Tapejara, um carinho enorme. Então, o cenário que vem é esse, é o cenário da incerteza. E o que eu posso fazer no meio de tanta incerteza? Eu tenho que olhar para dentro do meu negócio, pensar no meu negócio e ver o que virá pela frente. Por exemplo, se aumentar o desemprego, eu tenho que manter minha política de preços alta, eu vou ter que aumentar o nível de promoção e procurar baixar meu preço e buscar um preço médio mais compatível com a realidade financeira das pessoas, das famílias. Tá? De que maneira eu estou preparado para a era digital? Até o dia 20 de março, eu dizia que eu tinha as redes sociais. Eu sou digital. Mas, na verdade, a pandemia está dizendo o seguinte: nós éramos todos analógicos e nada digitais, né? Então, as oportunidades que vêm, né? O cenário que vem, e a gente tem que compreender isso sob a ótica de que é o seguinte: e a China teve problema, a Europa está com um problemão, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está com um problema, né? Eu acho que o primeiro cenário é assumir que essa tempestade perfeita existe, ela é real, e procurar envolver os atores internos, os atores externos, na busca de melhores alternativas, de novas ideias. Eu acredito muito que vai aumentar o espaço para fusões, aquisições, incorporações de empresas. Tá? É um cenário que macro-regionalmente, micro-regionalmente e nacionalmente e estadualmente, assim, me parece muito factível. É o que está acontecendo. Tá? E o cenário da digitalização, do mundo efetivamente 4.0, onde a tecnologia, ela praticamente ela nos atropelou. Eu dei uma entrevista aqui, num programa do canal da NET, que é TV Cidade, e o entrevistador, debatedor lá, o âncora, é um conhecido, uma pessoa que eu respeito muito. E eu me lembro que, até comentei com ele, eu me lembro que numa primeira entrevista com ele, nos anos 2000, eu disse: olha, um dia talvez a gente não vai mais estar na bancada, né? A gente vai estar cada um na sua casa falando sobre essas questões, os temas relevantes da época. Mas vai demorar. A gente chegou a essa conclusão, né? Um tempo depois, a mesma coisa. Vai demorar. E o tempo depois, nós fomos atropelados, e semana passada a gente gravou, eu na minha casa, aqui em Passo Fundo, e ele na casa dele, em Davi Canabarro. E o pessoal operando do estúdio da emissora aqui em Passo Fundo de maneira remota. Então, o cenário que vem é da digitalização, o cenário de desemprego elevadíssimo, a renda das pessoas extremamente comprometidas, PIB caindo, tá? O dólar, veja bem, o dólar ele tem uma ameaça e uma grande oportunidade, tá? Essa desvalorização do real. Para as empresas que exportam é muito positivo, mas para quem tinha ficado na posição de importação vai ter dificuldade. Então, talvez é a grande chance de a gente buscar uma nacionalização da nossa planta industrial, de buscarmos produzir alocados, né, ou ligados nas grandes cadeias globais de produção. Então, eu estou procurando olhar, Cristiano, essa crise, são dois momentos, né, ou o copo meio cheio ou o copo vazio, né? Eu estou fazendo um esforço, nosso escritório tem feito um esforço enorme para olhar a crise sob a perspectiva do copo meio cheio, podendo encher. Tá? E eu gosto de usar muito construir uma travessia. A gente pode, todos nós vamos fazer essa travessia, do início do lockdown até dizer, olha, vai reabrir e não vai mais ter lockdown.
Então, essa travessia, a gente pode ter ela com maremotos, com terremotos, com vendavais, com tufões, com furacões, ou ela pode ser uma travessia mitigada. E a mitigação, ela exige o compartilhamento, ela exige a abertura, estar aberto para o novo, né, as novas possibilidades, e reflexões muito grandes sobre o que está por vir, né? E a grande reflexão que eu faço, basicamente, é qual é o perfil do meu consumidor pós-pandemia? O que ele vai consumir? Se os meus serviços vão estar de acordo com a nova realidade? Tá? Como é que eu vou manter ele fidelizado? Ah, não, fica tranquilo, depois volta tudo normal, mas o novo normal não será mais o antes do 20 de março. A nossa percepção, eu conversava com a Juliana durante o dia hoje, nossa percepção hoje é que o novo normal passa a ser esse, do fecha, abre. E esse novo normal ele tem impactos no estilo de vida das pessoas, como as pessoas comem, como as pessoas se vestem, como as pessoas vão comprar, como as pessoas vão adquirir, como as pessoas vão financiar, né? Então, eu queria te dizer o seguinte, o cenário é incerto, as possibilidades são infinitas, e para que a gente possa fazer essa travessia, encontrar esse novo caminho, é necessário, é imprescindível estar abertos e fazer muita troca, muito compartilhamento de informação, no sentido de entender esse novo normal e fazer a travessia com menos vento, com mais clareza, com mais propósito. Isso aí mesmo, Adriano. A gente também aqui tem conversado com nossos amigos empresários, empreendedores aí que nessa época de ventos, né, de tempestades, a gente se foca muito no problema e acaba em algum momento se tornando ofuscado, fica cego para soluções. E a gente, como a CISAT, como entidade, a gente precisa trazer clarear um pouco para que as pessoas possam entender, digerir, poder refletir um pouco sobre a situação atual e poder tomar, então, as melhores decisões. E essas decisões, elas muitas vezes não recaem direto sobre os colaboradores, porque a coisa mais fácil que tem é chegar na empresa, olhar quanto eu tenho de despesa e demitir colaboradores. Mas a gente conversava, eu e a Juliana, né, da importância que tem de você analisar o teu DRE, ver qual é o teu fluxo de caixa e analisar ponto a ponto, tentando segurar ao máximo as pessoas trabalhando contigo, porque ali na frente, quando nós passar dessa tempestade, quem vai ajudar você a remar vai ser eles. Então é importante que você minimize e diminua o máximo possível as demissões, porque as demissões, elas, além de tudo isso, elas são como um efeito dominó. Aquele funcionário que eu demito, ele não vai comprar na outra loja, e o que o meu companheiro lá, o empreendedor também demite no outro lado, também não vem comprar na minha empresa, e é uma corrente. Então a gente precisa tentar ser fortes e tentar manter Tapejara sempre, né, para frente. Mas muito bem explanado, muito bem colocado e muito claro, Adriano. Eu vou então direcionar, agora chegou uma nova pergunta aqui para a Juliana. Juliana, se esses cenários todos não forem suficientes, quais os meios legais e disponíveis que hoje o empresário pode ter para poder também superar essa crise, mesmo quando ele acha que perdeu todas as esperanças, então surge uma luz no fim do túnel? Bom, agora a gente está ouvindo falar aí em judiciário se movimentando para achatar a curva, né, da mortalidade de empresas, com hospitais de campanha aí para receber pedidos, né, judiciais de várias naturezas, principalmente de recuperação judicial e extrajudicial. O que é muito importante, eu acho, Cristiano, a grande legado, vamos dizer assim, dessa conversa que a gente está tendo contigo e considerando as que a gente já teve até agora, é justamente essa preocupação com a parte técnica, né, que tu tem retratado para a nossa empresa e desde que a gente começou a conversar, né, com o fluxo de caixa na mão, né, e como diz o Adriano, o fluxo de caixa numa mão e o regulamento embaixo do braço na outra, né,
A empresa, por que o regulamento? Porque seguindo as normas, para não agravar ainda mais a situação, acho que depois é importante a gente falar um pouco também dessa questão aí das normas sanitárias, é muito pertinente tratar disso nesse momento, né? Com o fluxo de caixa na mão e as normas na outra, né? As empresas podem chegar a uma conclusão de que todas as medidas que elas precisam e podem tomar não serão suficientes para passar pela tempestade, sobreviver a essa tempestade. Então, é importante que as empresas tenham clareza, as pessoas tenham clareza de que existem meios legais de proteção, né? Existem, hoje, na legislação que nós temos, 3 espécies de meios legais, que são recuperação extrajudicial, recuperação judicial e falência, para aqueles casos em que eventualmente se faça aí necessário. E existem projetos de lei tramitando, eu não sei se eles vão chegar a tempo, é uma discussão que a gente está travando aí no meio jurídico, né? Se eles vão chegar a tempo de atender ao desespero aí dos empresários que se encontram numa situação de extrema dificuldade, né, que não serão todos, mas também não serão poucos, né, mas o judiciário, ele vem se movimentando também para criar outros meios alternativos. A gente viu aí, semana passada, 2 tribunais criando câmaras de conciliação para viabilizar a utilização de mediação, né, para compor certas situações em que é possível compor e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que os meios legais de proteção da empresa, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, podem ser a saída, mas o ambiente deteriorado, em que todo mundo se encontra em dificuldade, também facilita a negociação, né? Eu acho que tem que se pensar nisso com bastante seriedade. Uma das questões que a gente destaca no nosso método de governança de crise é justamente a capacidade de comunicação que a empresa precisa ter, né? E você disse muito bem, Cristiano, quem é que vai ajudar depois quando houver a retomada e eu vou ter condições de voltar para o meu mercado? São os meus colaboradores, são os meus fornecedores, são os meus clientes. Existe uma corrente aí que precisa ser fortalecida e a comunicação e o restabelecimento do diálogo, e às vezes até a busca aí de uma melhora de reputação para aquelas empresas que já vinham em dificuldade e eventualmente inadimplindo, né, é extremamente pertinente, aplicável, necessária, urgente nesse momento. Então, se a empresa com fluxo de caixa na mão percebe que as medidas de proteção do caixa não vão ser suficientes, ela pode lançar mão da recuperação extrajudicial, que é um procedimento em que você faz um plano coletivo, um contrato coletivo de negociação com os seus credores, monta um plano de pagamento e negocia esse plano de pagamento, e conseguindo pelo menos 60% da adesão dos seus credores, você consegue, com homologação judicial, forçar que os demais credores que eventualmente não estejam de acordo com a sua proposta sejam compelidos a aderir ou aceitar aquele plano de pagamento. Então, isso é uma ferramenta super potente que pode ajudar muito as empresas em crise. E a negociação ela toda é feita antes, né, sem intervenção do judiciário, o judiciário só homologa. E se isso não for suficiente e a empresa tiver, principalmente se ela tiver passivos trabalhistas que não entrariam numa recuperação extrajudicial, ela pode utilizar a recuperação judicial, em que muda um pouco o sistema. Você entra com o pedido, a negociação é feita dentro do processo, o juiz nomeia um administrador judicial, inclusive, para fazer a fiscalização do processo, não a gestão da empresa, e apresenta-se o plano, ele é negociado e é levado à Assembleia de Credores. E o último instrumento, né, a gente costuma dizer que a legislação de crise, ela é uma caixa de ferramentas, em que você tem várias ferramentas que você pode aplicar, cada uma a um caso específico, né? Eu vejo que tem um movimento muito grande aí vai haver, hoje até saiu no Jornal do Comércio uma reportagem, vai existir um aumento significativo do número de recuperações judiciais. Recuperação judicial não é uma panaceia que resolve o problema de todo mundo, ela é para certos e determinados casos, e aí precisa se fazer uma avaliação em cima disso, para ver se realmente ela vai ter viabilidade, porque ela tem custo e ela traz algumas desvantagens, vamos dizer assim, que precisam ser avaliadas em face das vantagens que ela eventualmente traz. E se tudo isso não servir, a gente tem o terceiro e último instrumento aí, que é a falência, que é o fim da atividade econômica de maneira controlada, que infelizmente a gente sabe que vai acontecer para alguns casos, né, e que precisa ser considerada também para que o devedor o empresário possa controlar o processo de fechamento e não se tornar alguém inviável ali no longo prazo, porque a gente vê que hoje em dia as empresas que vão à falência, muitas vezes a pessoa que faz esse pedido, ela se torna um pária no mercado e acaba tendo que abrir a empresa em nome de A, de B, de C, né? E essa cultura vem mudando bastante nos últimos anos, aí a gente tem visto cada vez mais ganhar força aquela perspectiva, e talvez isso vire lei do fresh start, que é um
um mecanismo que existe na legislação norte-americana que significa novo começo, né, em que você tem aí a possibilidade de começar de novo e tocar o seu negócio para frente. Então, os meios legais, eles existem, eles podem ser uma boa alternativa, né, e é preciso se fazer uma avaliação em cima do fluxo de caixa e da viabilidade das medidas que estão presentes no plano de contingência. É importante o empresário ter conhecimento dessas alternativas, Juliana, porque a maioria dos empresários, uma grande parte, né, dos empresários já foi um dia colaborador também e acabou juntando tudo que tinha para poder colocar o sonho dele, né, a primeira empresa, e juntou os recursos que tinha, daqui a pouco trouxe recursos da família, tudo que é lado, e hoje está correndo o risco de perder tudo. Então, é importante que eles tenham conhecimento dessas possibilidades, porque é mais uma alternativa que o empresário tem para poder tocar em frente, né? Poder dar uma estrutura para sua família. E, além disso, aqui em Tapejara, a gente tem muitos empresários que têm 8, 10, 15, 20 colaboradores. E você, quando tem uma quantidade assim de colaboradores, você não trata eles como colaboradores, eles fazem parte da tua família, você conhece, inclusive, os familiares deles, né? Então, é muito difícil você perceber que em algum momento tu não possa ter alternativas. E que bom, né, que hoje a gente está conversando aqui, trazendo essas alternativas, Juliana. Muito interessante. Adriano, posso passar uma nova pergunta aí para ti? Vamos lá, sempre preparado. Adriano, chegou o seguinte aqui. O que a empresa pode fazer para se manter no mercado? Eu vou começar a responder essa tua pergunta com a primeira frase da pergunta anterior. É preciso reconhecer a crise. Reconhecendo a crise, é preciso construir uma travessia, modo sobrevivência, e buscando gatilhos de vida nesse processo. Pegando o gancho da Juliana, é fazer o fluxo de caixa projetado, ter um bom DRE gerencial, um bom fluxo de caixa projetando cenários com quedas de receita, com manutenção de receita e qual é o percentual de queda que é o meu novo ponto de equilíbrio com a atual estrutura. A partir disso, eu preciso tomar medidas mitigatórias. Mas, e tem uma outra coisa que eu queria dizer no mas, é o seguinte, o empresário, do modo geral, ele vai precisar compartilhar das decisões e tomar as decisões em conjunto ou ser transparente, porque é o seguinte, eu tenho defendido que o empresário jogue com o regulamento debaixo do braço, mais ou menos como o Filipão fazia no Grêmio, né? E como o Índio, no auge do Inter, jogava na zaga do meu time do coração, né? Atalhando o campo, né? Ele já não tinha mais tanta perna para correr em linha, mas ele podia cortar caminho correndo na diagonal. Então, eu estou pegando a metáfora do Filipão e um pouquinho do Índio para dizer o seguinte, jogar com o regulamento debaixo do braço é dizer o seguinte, bom, o governo autorizou a suspensão do pagamento de impostos, o governo autorizou a suspensão do contrato de trabalho, o governo está financiando a folha de pagamento, o governo tem linhas de crédito para micro e pequenas empresas, para empresas de 360 a 10 milhões de faturamento, agora vai aprovar mais um pacote aí para baixo, 360 mil, tem financiamentos de 5 bilhões aí para empresas de até 300 milhões, mas o se manter no mercado nesse momento, a nossa recomendação, no nosso escritório, é jogar com o regulamento debaixo do braço. Tentar entender o seguinte, manter o caixa. No site da CISAT está lá, defender o caixa, manter liquidez. Ah, mas vai sair mais caro eu deixar para pagar depois, eu vou pagar agora, eu não preciso. Beleza, se tu não precisa usar a suspensão dos impostos. Por outro lado, eu tenho que pensar o seguinte, não, mas a minha venda ela tá dividida em 20 clientes, esses 20 clientes respondem por 80% do meu faturamento. E se algum deles pedir prorrogação de prazo?
Aí eu vou precisar de caixa ou não vou precisar de caixa? Como é que essa corrente, essa correia de transmissão se dá? Então, eu gosto de usar muito o termo travessia, Cristiano, e gosto de falar uma coisa, o seguinte, a travessia, usar o regulamento, mas essa travessia, do ponto de vista holístico empresarial, ela vai exigir muita sabedoria, muita capacidade de diálogo, muita resiliência, muita empatia. E, acima de tudo, eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer, nas palestras que eu já dei aí em Itapejara, para o pessoal do Sicredi, eu acho que na vida, né, sempre tem um tempo para recomeçar. Então, todos nós, na vida, vamos ter altos, vamos ter baixos, e não é e a vida ela não é medida quando você cai, mas é na sua capacidade de se reerguer, de recomeçar. Então, como estamos todos na mesma tempestade perfeita, a Juliana deu um termo que eu gosto muito, né? Não é que estamos todos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes no mesmo mar. Um mar revolto, um mar traiçoeiro, e que vai exigir a tomada de consciência da manutenção nesse momento, procurar ler todas as políticas do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, para ver o que eu posso manter de liquidez no meu caixa. E manter liquidez no meu caixa não é para fazer investimento nesse momento. Manter liquidez no meu caixa é para fazer com que a roda gire sem muitos tropeços, né? Fazer com que a bicicleta ande, mas que a correia não caia. Basicamente é isso. Então, o se manter no mercado é andar com o regulamento debaixo do braço. E esse regulamento debaixo do braço significa o quê, na minha opinião? Eu preciso ir no Banco do Brasil, eu preciso na Caixa, eu preciso no Sicredi, eu preciso ir em todas as instituições financeiras da Itapejara, conversar com o meu gerente, fazer relacionamento, trocar, pegar ideias, ver quais as linhas disponíveis, né? Quais as oportunidades que se tem para o meu negócio. Quando a Juliana refere com muita propriedade ao fluxo de caixa projetado, é um financiamento mais alongado, até quanto eu posso pagar, qual é meu prazo? Nós sugerimos sempre trabalhar com 5 anos, 60 meses, tá? Buscar alguma espécie de carência, ou você fazer pagamentos por tranches, diminui a parcela, mas aumenta a amortização em um determinado momento. Então, são essas as sugestões, Cristiano, que nós gostamos do escritório de estar dando, partindo sempre do básico, né? A crise existe, eu posso fazer meu fluxo de caixa projetado, eu posso melhorar meus processos internos, posso redefinir um ponto de equilíbrio, e que ações estratégicas eu tenho que fazer para manter a minha venda no patamar que estava ou se reduzir até quanto que eu suporto, mas que ações eu possa fazer ou que agregação de valor, novos produtos, serviços, eu possa estar fazendo para melhorar o meu desempenho durante e no pós-crise. Eu tenho eu vou contar uma para você, tem um aluno meu, tive um aluno, estava dando aula em Balneário Camboriú, na pós-graduação lá, e ontem a gente fez a última aula, né? E foi muito bacana o depoimento dele, porque ele foi o primeiro a ser demitido do hotel que fechou durante a crise. E eu perguntei, ô rapaz, vem cá, como é que você está aí? Professor, estou bem. Eu disse, que jeito, meu? Professor, nós estamos vendendo máscara agora. Estamos vendendo a R$4 e não estamos vencendo produzir. E o que? Mas como é que está? Professor, estamos trabalhando todo mundo em casa e em família e está dando certo. Né? Então, e ele tem a esperança de que a crise vai passar. E ele vai estar preparado para essa retomada, né? Então, coisas que até então, por orgulho, por desdém ou por não acreditar, as pessoas vão ter que fazer, vão ter que aprender a conviver. Então, eu gosto muito de usar o termo da empatia e da ressignificação, que para mim traduzem de maneira muito clara, muito objetiva esse momento. Nós vamos ter que nos reinventar, quanto líderes, quanto empresários, como consultores,
como advogados, no trato com os nossos clientes, estar próximo dos nossos clientes. Então, a sugestão que eu dou também nesse momento, Cristiano, é estar próximo dos seus clientes. Não é para vender, mas uma simples escuta, estar aberto ao ouvir, estar aberto a entender o contexto daquela pessoa, daquele cliente, talvez seja o bálsamo que ele precisa para a vida dele, naquele momento. E talvez a fidelização, tenho certeza que a fidelização se dará a partir desse nível de abertura, desse nível de estar próximo, né? E eu acredito muito aí no empreendedorismo de Tapejara, sei que são extremamente próximos, mas é o momento de, como recomendação, fazer o algo a mais. Às vezes, eu mandei um SMS, mandei um WhatsApp. Não, uma boa ligação, um call, né? Uma videoconferência, talvez isso ajude a aliviar a pressão e encontrar novas alternativas, encontrar novos caminhos e construir uma travessia menos tumultuada. É isso mesmo, Adriano. Eu gostaria que, agora o meu sentimento era imaginar que deveria estar todos os nossos empresários escutando e aproveitando essa expertise de vocês dois aí, que são grandes talentos, e eu tô maravilhado com tudo que eu estou escutando e venho ao encontro de tudo que eu penso, né? E realmente a gente tem que, pode ter certeza que Tapejara é diferenciado e a gente vai dar a volta por cima. A gente vai se dar as mãos aí, vamos seguir, né, juntos. Mas, Juliana, tem uma pergunta para ti aqui, que é o seguinte: como as empresas podem fazer para estar de acordo com as normas de segurança sanitária nesse momento? Até vou responder essa pergunta bastante em brevidade, porque a gente já está alongando a nossa conversa. A conversa está fluindo bem, né? A gente já tem alguns minutos aí para terminar. A nossa ideia era fazer em 1 hora. Mas, assim, o que acontece, Cristiano? A gente, de novo, falando sobre isso antes, né? Os temas, eles se conectam. A mudança de cenário, ela levou à necessidade de que as empresas levem para dentro de si mesmas o controle aí dos cuidados sanitários, né? Máscara, álcool gel, né? Esse tipo de equipamento virou EPI, né? E as empresas têm que entregar para os seus funcionários. Então, essas normas de segurança sanitária, elas criaram um novo ambiente dentro da empresa que precisa ser observado por todos. E a gente tem orientado os nossos clientes a constituir um sistema de segurança sanitário que passe pelas 3 linhas de defesa, né? A primeira delas é o conhecimento das normas, porque cada atividade tem as normas gerais que se aplicam e também as específicas do seu segmento. E, num primeiro momento. No segundo momento, a disseminação dessas normas. O que significa isso? É educar os seus colaboradores, comunicar muito, né? Depois que achou que comunicou o suficiente, comunique mais um pouco, para que as pessoas entendam, né, que se tiver algum tipo de sintoma, tem que reportar, tem que ficar em casa, que o uso a higienização das mãos é importante, o uso e o manuseio das máscaras tem que ser feito de X, Y forma, né? Então, identificar as normas, educar a sua força, todos os seus colaboradores, e, por último, criar um meio de controle que permita, inclusive, o autocontrole. Ou seja, se alguém perceber que está fazendo alguma coisa errada, ou que o seu colega fez alguma coisa errada, não no sentido de fazer um controle negativo, mas educativo, né? Que essa pessoa tem um canal para avisar a empresa, né? Um canal num sistema de compliance, como a gente chama de conformidade, poderia se tratar como um canal de denúncias, mas seria um canal de comunicação mesmo, para que a empresa detecte eventuais problemas e possa tomar as medidas necessárias para que esses problemas aí sejam minimizados. Que tipo de problema? Alguém que está pegando carona, andando, não estão resguardando as distâncias necessárias, enfim. Acho que é muito importante ter claro que a responsabilidade é da empresa, mas ela também é dos colaboradores, né? Nós tivemos aí eventos recentes relacionados a algumas empresas que levaram a esse fechamento aí da região que a gente está conversando, principalmente, foram parte desse problema,
que a gente não pode debitar só na conta de A, de B ou de C, mas isso é um problema conjunto e mais, a gente está aprendendo a lidar com essas novas realidades, né? De vez em quando a gente se pega com a máscara pendurada aí no lugar errado, coisa desse tipo, então é um novo normal. E aí eu acho que também bem pertinente que citar Darwin, né? Que não é a sobrevivência do mais forte, mas a sobrevivência do mais apto, aquele que tiver mais capacidade para se adaptar a essa nova realidade, que vai ser aquele que vai sobreviver, inclusive no mundo empresarial. Então, as normas sanitárias, elas trazem novas obrigações para a empresa precisa ficar atenta a isso, mas ela precisa contar com seus colaboradores para que essas obrigações sejam efetivamente executadas e trabalhar nessas 3 linhas, né? Conhecimento das normas, disseminação das normas e controle da aplicação das normas. Porque isso tudo passa muito, e tudo que a gente falou até agora também por bom senso, né? E é urgente e necessário aí que a gente tenha, e bom senso só se constrói com cultura e com informação e com educação. Juliana, eu vou aproveitar já brevemente para você falar um pouco também sobre o mandato de segurança que a gente, através do Irapuã, encaminhou e vocês foram as linhas aí que trabalharam à frente desse trabalho e passar a importância que ele tem hoje para o empresariado, que foi uma medida coletiva, né? Diferente de todas as outras que hoje tem no Estado, a gente se adiantou e começou uma ação diferente. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco aí para nós poder o pessoal entender um pouco, né? Isso aí. Já encaminhando aí para a finalização da nossa conversa. Nós fizemos, através dessa parceria que nós temos aí com o Irapuã, né? É importante deixar claro que o nosso vínculo aí com a cidade, ele é um vínculo bem estruturado. Nós ajuizamos 3 mandados de segurança. O que nós estamos pedindo nesses 3 mandados de segurança? A suspensão da exigibilidade de impostos estaduais, federais e municipais. Quando nós ajuizamos, ainda não tínhamos aí uma medida provisória que acabou saindo depois, que postergou o pagamento de alguns desses impostos. O que é uma suspensão de exigibilidade? Não é um perdão, é um jogar para frente o pagamento do imposto. Nós fizemos isso em nome da associação, né? Que tem legitimidade para fazer mandado de segurança coletivo, como a gente chama. Então, não é a empresa A, B ou C, mas é o grupo de empresas representado, todas as empresas associadas a CISAT, representado por ela, né, nessas demandas. Então, nós ajuizamos essas 3 ações, nós pedimos 3 liminares, uma delas ainda não foi apreciada em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, para postergação ou suspensão da exigibilidade do ICM, né, nós pedimos também do IPVA, mas o IPVA acabou depois sendo reparcelado, e a da União e do município, a do município foi redistribuída, a da União ainda nós não tivemos sucesso no pedido liminar, mas a gente vai seguir com essas ações, porque nós entendemos, junto com a presidência aí da associação, que é importante também, essas ações não são só uma questão jurídica técnica, elas têm um papel importante político, né, e sistêmico também, né, Cristiano, porque precisa se fazer pressão para que as coisas aconteçam, né? Se não tivesse havido um clamo lá no início de suspensão da exigibilidade dos impostos, quando isso tudo começou lá 4, 5 semanas atrás, vários pedidos iguais foram feitos e os juízes começaram a dar a suspensão da exigibilidade dos impostos federais, depois houve uma retração nesse movimento, a gente entende que isso pode ter sido até coordenado de alguma forma, porque é uma questão muito nervosa, né? Você deixa de irrigar os cofres públicos com o recurso que vai ser necessário, inclusive, para o próprio combate do coronavírus. Então, no início começaram essas ações e houve aí uma medida provisória, alguns impostos foram suspensos, né? É importante fazer esse tipo de movimento pela legitimidade correta, que é a coletiva, para que essas coisas também sejam construídas politicamente. Então, nós fizemos esses 3 pedidos, estamos levando adiante esses processos. Se eles tiverem êxito no final, vai significar que do início do decreto da calamidade pública, que foi lá no começo, né, de final de março, aliás, até 30 de dezembro, que é o fim desse decreto, se ele não for postergado, os impostos fiquem suspensos. Então, a gente não quer criar expectativa, até porque o advogado não pode entregar ou prometer resultado, né, tem que entregar o melhor trabalho para buscar o resultado e não o resultado em si, mas a gente tem aí fizemos um bonito trabalho que a gente gostaria muito que tivesse um resultado positivo para toda a associação. E foi uma parceria muito importante aí que vocês tiveram conosco. Acho que é muito pertinente deixar isso claro e divulgar para os associados, para que as pessoas saibam
que a CISAT está atuando em várias frentes, né? Na frente da gestão, mas também aí na frente jurídica, com esse trabalho que foi feito. É importante que se diga, né, Juliana, falando pela CISAT, a gente já tem sucesso, tá? Sobre essa questão. Porque a gente está mandando um recado muito forte para nossos governantes da importância que tem o empresariado na economia. E eu sempre falo aqui para todos os meus diretores, a minha diretoria aqui, que não existe economia sem saúde, não existe saúde sem economia. Um anda ligado no outro e é necessário que as empresas gerem recursos para poder movimentar a máquina. Então, aí tu mandou um recado, né, bem claro, dizendo isso para nossos governantes, para que eles entendam de forma definitiva que é necessário que as empresas... Porque não acha que nós, empresários, quando estamos trabalhando, também não estamos correndo risco, né? É óbvio. Né? E não pensamos, né, de forma desumana ou pensando somente no dinheiro, de maneira alguma. A gente está pensando na sobrevivência nossa e de nossos colaboradores e de nossas famílias, tá? Mas vamos lá, então, fazer uma pergunta. Eu vou também emendar 2 perguntas aqui, doutor Adriano. Vamos lá. Tá, vamos lá. Adriano, quais as soluções financeiras, né, que hoje existem para que as empresas já estejam disponíveis a acesso, né, para que elas possam acessar? O que tem deslumbrando aí na frente? E também eu gostaria que você só falasse rapidamente sobre a importância do papel de uma entidade no processo econômico de uma cidade, do município como é Tapejara. Então, a questão das gestões financeiras, elas são centrais nesse processo, né? As soluções que o governo oferece, o parcelamento, o financiamento à folha de pagamento, né? Com carência de 6 meses, 36 meses para pagar, com taxa de 3,5% ao ano. Tem financiamentos aí de 360 a 10 milhões de faturamento para empresas, até para pagar imposto, tem esse financiamento aí, né? Só o que a gente tem observado é que as instituições financeiras elas estão com muita cautela para liberar esse crédito. Então, a suspensão dos impostos para gerar caixa, para gerar fôlego, para fazer a travessia. Tá? Então, hoje no sistema financeiro, eu queria dizer o seguinte, a gente tem que ter muita calma, muito cuidado, porque eles são os aliados nesse momento dessa crise toda. Quem pode nos ajudar a fazer essa travessia são os bancos, em maior ou menor intensidade. Então, eu recomendo, sugiro, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, em algum momento, marcar uma live, um call, uma conversa com o gerente, explicar a real situação da empresa, reconhecer que ela precisa de ajuda e ver o que ela consegue buscar de financiamento, né? Aí tem FINEP, que são incentivos de pesquisa, tem bastante situações aqui, Juliana, que é do governo, o Fundopem, né, que dá para a gente estar olhando nesse aspecto. E eu queria aproveitar para te dizer uma coisa, que eu estou para te dizer que vai ter uma normativa muito rápida, pegando o gancho da parte sanitária para a Juliana, que as empresas vão ter que se preparar com protocolos internos muito claros, muito fáceis de ser compreendidos e bem comunicados. Na minha opinião, de médio prazo, quer dizer, curto prazo, talvez isso passará a ser uma exigência até para a liberação de recurso, ou como uma das análises, uma das condições para que isso possa ser feito. Então, eu olharia forte a folha de pagamento. Como último recurso, eu olharia a suspensão do contrato de trabalho, a redução da carga a jornada de trabalho e o salário na mesma proporção. A suspensão do contrato de trabalho também está no jogo, né? E o que a gente precisa entender é o seguinte, que ao suspender não significa fim, game over, né? Significa que para esse momento é o melhor remédio. E às vezes é melhor tomar um remédio duro, mas ali na frente ter uma relação restabelecida do que esse remédio não ser tomado, isso virar uma metástase e não ter mais controle e a empresa fechar. Então, todas as cartas, na minha opinião, têm que estar na mesa, todas as opções, e a recomendação que o nosso escritório está dando é procurem as suas instituições financeiras,
procurem Sebrae, procurem Senac, procurem os S's, tá? Eu vi que vocês fizeram um movimento forte aí com o Sebrae, né, presidente? Então, dizer para vocês isso, assim, ó, é o momento do diálogo, é o momento de estar aberto, é o momento de conversar, é o momento de pedir ajuda e estender a mão. E o papel da CISAT, eu quero te dizer assim, que é encantador o que vocês estão fazendo. Eu não conheço nenhuma entidade do porte de vocês que está fazendo o que vocês estão fazendo. Eu quero te dizer o seguinte, presidente, esse aplicativo que nós estamos falando, o Zoom, ele era o patinho feio da Bolsa de Tecnologia, a Nasdaq. A partir da pandemia, esse aplicativo que a gente está usando para falar, ele vale mais do que todas as empresas aéreas dos Estados Unidos. Todas as empresas aéreas dos Estados Unidos. E aí eu vejo vocês com aplicativos, pensando em plataformas digitais. Tem o Shopping Virtual patrocinado pela CISAT. Eu quero te dar os parabéns para você, toda a sua equipe diretiva, aos empresários de Itapejara, porque o novo normal passará pelo digital. Quem não se integrar em plataformas digitais estará fora do mercado. Esta, para nós, é uma das verdades, né? E, acima de tudo, ao estar aberto, eu estava vendo um comentário que chegou para nós aqui, da autoestima, de manter a fé, de manter a esperança, de ter perseverança, de ser resiliente e se oferecer para uma boa escuta, se oferecer para conversar e se oferecer para achar alternativas. É o momento de todos nós darmos as mãos e parabenizar a CISAT sobre a sua liderança e toda a sua equipe, seus colaboradores, o quadro associativo, para poder fazer essa travessia da melhor maneira possível, criando novas oportunidades. E quero te dizer o seguinte, esse shopping virtual que vocês estão elaborando, ele vai em linha, vou te dar um exemplo, com a Magazine Luiza. Estou fazendo propaganda de graça para eles aqui. Eles criaram a plataforma digital deles e, no meio da crise, eles abriram para o micro, pequeno empreendedor vender na plataforma digital deles para o Brasil todo. E vocês, numa solução local, com a tecnologia que vocês têm, com as pessoas que vocês têm, e tem muita gente boa nessa cidade aí, né, empreendedora que quer progredir, estão criando uma mega alternativa que, com certeza, vai ser referência, não só para a nossa região, mas para o Estado e para o Brasil, tenho certeza disso. Justo e perfeito, Adriano. E eu te digo o seguinte, é melhor, a nossa plataforma vai ser melhor do que do Magazine Luiza, sabe por quê? Porque ela contempla todas as empresas e não dá só visibilidade a uma única. Isso aí. Esse é o objetivo, que cada um que entre dentro do nosso shopping digital, ele entre e visite as lojas que ele quiser visitar, ande pelo shopping e escolha onde ele quer comprar, facilitando assim as pessoas que amam essa terra comprarem aqui e ajudarem a manter empregos, ajudarem a manter a economia. Ela vai muito além de uma coisa digital. Nós vamos mudar o conceito de globalização. A globalização, em vez de seguir um caminho, né, alternativo, distante, ele passa a agir muito mais localmente. E é isso que a gente quer. A nossa diretoria está afinada, a gente fala sempre a mesma língua. E sensacional. Sensacional é o que eu posso dizer hoje sobre a nossa conversa. Juliana, estou maravilhado, tá? Cada vez percebo mais que a aliança com pessoas, com empresas e pessoas como vocês, só vem a agregar e ajudar. E é por isso que os empresários de Itapejara têm a visão que têm. Eu me coloco à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, espero contar sempre com vocês. Mando um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam, os internautas, nossos associados, que são a parte fundamental da CISAT, é quem dá a estrutura para que a gente possa trabalhar. E dizer assim, nós trabalhamos dentro da CISAT, a nossa diretoria trabalha como se fosse nossas empresas, administramos a CISAT como uma empresa e não como um palanque, né? Nosso objetivo aqui é proporcionar o desenvolvimento dos nossos sócios e fazer com que a gente possa se alavancar juntos, porque se um crescer, os outros crescem junto, um começa a copiar e assim vai, e a roda gira dessa maneira, né, professor? Que eu tenho certeza que dentro das suas aulas, em algum momento, surgem indagações de qual a melhor maneira de se empreender,
e a melhor maneira de se empreender é quando você age de forma cooperativa, um ajudando o outro, sem milindres, sem vaidades, pensando no bem comum e não no bem individual, porque quando você pensar só individualmente, quando você menos percebe, a casa caiu e aí você não tem mais nada o que fazer. Mas, sensacional, de novo eu digo, foi muito além do que eu esperava e, olha, quero fazer novas lives com vocês, tá? E vou pedir mais uma coisa, assim, se for possível, Juliana, Adriano, nos passe um relatório de todas as disponibilidades que hoje tem de recursos para buscar nas instituições financeiras, principalmente medidas governamentais, para que a gente, como entidade, possa pressionar as instituições financeiras para que eles disponibilizem isso aos nossos sócios, que disponibilizem esses recursos aos nossos empreendedores, para que assim a roda continue girando, como você mesmo havia falado, Adriano, e que a gente possa, lá na frente, olhar para trás e dizer que valeu a pena, mas sempre olhando mais pelo retrovisor, mais pelo para-brisa do que pelo retrovisor. Tá? Um grande abraço no coração de vocês, e se vocês querem fazer suas considerações finais, a palavra está com vocês. Bom, Vai. Pois não, Ju? Vou eu, então, terminar. Ladies first, como diz o outro. Cristiano, quero te agradecer de novo a tua disponibilidade, a tua conversa franca aí com a gente hoje. A intenção é ajudar, né? Quero te dizer que todos os esforços de vocês estão dando resultado, não é para passar pano aqui, a gente está sendo bem sincero mesmo, a cidade está à frente, nós estamos vendo isso, né, na conversa, e sim, a gente está à disposição, vamos montar esse material. Na verdade, a gente já tem muito material montado lá no nosso site, www.biolc.com.br, inclusive tem bastante esses resumos dos empréstimos também à disposição, a gente já montou, né? Então, está tudo isso à disposição, mas a gente vai ajudar vocês, né? Uma mão lava a outra, se precisar pode ser com álcool também, né? E a gente está aí à disposição para ajudar, tá bom? Muito obrigada, ficamos aí muito felizes com o resultado, espero que a gente tenha, de alguma maneira, ajudado alguém aí também da Associação dos Empresários de Itapejara. Adriano, gostaria de fazer considerações? Sim, quero agradecer ao doutor Irapuã aí, que fez o meio de campo, que nos aproximou. Doutor Irapuã, um fraterno abraço. Cristiano, um grande abraço para você e a toda a sua direção, seus funcionários da CISAT, e deixar uma mensagem de otimismo, né? A história já nos mostrou que a coragem pode ser contagiosa e que a esperança pode ter vida própria. Meu muito obrigado, um bom feriadão a todos e que a gente possa, nesse momento, se ressignificar e que esse ressignificar seja um novo recomeço para todos, num futuro próspero, trabalhando em conjunto, colaborando e compartilhando. Obrigado a todos. Aproveitar também, Cristiano, parabenizar aí a todos vocês aí pela brilhante debate que foi, de alto nível. Adriano, a Juliana, estou de parabéns aí pelo conhecimento e pela forma como apresentaram esse debate, né? E nós, como pessoas livres e de bons costumes, né, vamos trabalhar para que as coisas melhorem aí, para que nossos empresários aí consigam passar aí por essa situação complicada com o melhor prejuízo possível, tá? Um fraterno abraço, uma boa noite a todos e vamos em frente. Grande abraço. Irapuã, muito obrigado por você ter trazido esses profissionais aí, né? Fantástico, professor Adriano, doutora Juliana. Tá? E dizer o seguinte, que temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós e ter fé como se tudo dependesse de Deus. Tá? Que o grande arquiteto do universo esteja sempre do nosso lado e que a gente passe o quanto antes, né, o mais rápido possível, transpasse todos esses problemas e logo ali na frente vamos colher os frutos dessa determinação. Abraço a todos.